Fala, meus queridos alunos, minhas queridas alunas do KNAPS, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai começar um módulo novo no nosso curso de Química. É um módulo em que a gente vai falar um pouquinho sobre sistemas químicos e solubilidade. Ai, professor, o que você quer dizer com sistemas químicos e solubilidade? Eu quero dizer o seguinte, a gente vai tratar de um grupo de organizações químicas. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar diferentes componentes químicos e juntar. A gente vai pegar situações em que esses diferentes componentes químicos estão misturados. E a gente vai começar a estudar o que acontece quando componentes químicos se misturam com e sem reação química e como que a gente vai trabalhar com isso. E para a gente começar, como vocês já estão acostumados, eu gosto de dar uma introduzida nos conceitos gerais, então vocabulário que a gente vai utilizar, conceitos que a gente vai utilizar, para que você possa poder conversar comigo nas próximas aulas numa linguagem própria, numa linguagem mais consciente. Então quando eu olhar para você e falar, olha, isso aqui se trata de uma mistura, você vai saber do que eu estou dizendo. Ou quando eu falar de uma substância pura e simples, você vai saber do que eu estou falando. Então, a gente vai criar nessa primeira aula um vocabulário comum, para que você possa entender o que eu estou falando e a gente conseguir raciocinar bastante junto nas próximas aulas. Então, para a gente começar, eu quero que você dê uma olhadinha nesses dois frascos que eu coloquei no slide. Olha só, eu tenho um primeiro frasco que tem somente água. E um segundo frasco em que eu tenho água misturado com glicose. Percebam uma coisa, nesse primeiro frasco, a gente tem um único tipo de molécula, somente moléculas de água. Isso quer dizer o quê? A gente tem um único componente. Então eu vou dizer aqui que o número de componentes de um sistema químico é o número de moléculas diferentes que eu consigo observar. Então, se eu só tenho um tipo de molécula, eu tenho somente um componente. Pelo contrário, olha só nesse frasco, eu tenho moléculas de água e moléculas de glicose. Perceba que eu tenho dois tipos de moléculas identificáveis nesse sistema. O que vai acontecer então? Eu tenho dois componentes. Tudo bem? Então, o primeiro conceito que a gente determina aqui é o conceito de componente. A gente vai dizer, então, que o número de componentes de um sistema é o número de moléculas diferentes que eu consigo observar dentro desse sistema. Se eu só tenho um tipo de molécula, eu tenho um único componente. Se eu tenho dois tipos de moléculas, eu tenho dois componentes. Tudo bem? Quando eu tenho, então, um único tipo de componente, eu digo que se trata de uma substância pura. E quando eu tenho mais de um componente, eu digo que se trata de uma mistura. Tudo bem? Então, componente é o número de moléculas diferentes que eu consigo, é o número de tipos de moléculas que eu consigo observar nesse sistema. Se eu tenho um único componente, é uma substância pura. Se eu tenho mais de um componente, é uma mistura. Tudo bem? E agora eu vou perguntar então uma coisinha para você. A água da torneira é pura? Percebe? A água da torneira é pura? A água da torneira vem com uma série de sais dissolvidos. Não é verdade? A água da torneira vem com um monte de coisa misturada nela, mesmo que ela seja límpida, que você olhe para ela e você olhe e fala, nossa, que água pura. Não é água pura, é uma mistura. A água pura vai ser aquela água destilada, aquela água composta somente por moléculas de H2O. Tudo bem? Então, um único componente, substância pura. Mais de um componente, mistura. Tudo bem? Vamos dar uma olhadinha de novo no slide, que tem outra coisa agora que eu quero mostrar para vocês. Olha o que eu tenho aqui. Eu tenho um frasco que tem somente moléculas de água. Tudo bem? Só que uma porção dessas moléculas está na forma desses cubinhos de gelo. Então, eu tenho água com cubinhos de gelo. Em última instância, quantos componentes eu vou ter nesse sistema, então? Um único componente, certo? Um único tipo de molécula. Mesmo que eu veja duas coisas, eu vejo água e eu vejo gelo, eu só tenho H2O. Se eu só tenho moléculas de água, eu tenho um único componente. Aí você vai lá e falar,
Ah, professor, mas eu vejo duas coisas. Se eu vejo duas coisas, o que tem dois aí, se só tem um componente? Eu digo para você que são duas fases. Então, fases é aquilo que a gente pode observar como diferente dentro da mistura. Se eu vejo duas coisas diferentes em uma mistura, ela tem duas fases. Mesmo que essas duas fases sejam compostas por um único componente, como é o caso da água com os cubinhos de gelo. Então, olha, eu tenho um único componente, o que faz com que isso seja uma substância pura. Mas eu tenho duas fases. Então, olha só, um único componente faz com que seja uma substância pura, apesar das duas fases. Tudo bem? Agora vamos dar uma olhadinha em outros dois frascos que eu coloquei aí para vocês. Aqui eu tenho somente moléculas de água e aqui eu tenho somente moléculas de nitrogênio. Então o que acontece? Olha só. Aqui eu tenho somente um tipo de molécula, um único componente. Aqui eu também tenho somente um tipo de molécula, um único componente. Tudo bem? Agora, aqui eu tenho um único componente que tem dois elementos. Ou seja, essa molécula é formada por átomos de hidrogênio e essa molécula é formada por átomos de oxigênio. As duas vão ser substâncias puras, porque tem um único componente. Mas aqui eu tenho dois elementos e aqui eu tenho um elemento. O que vai fazer com que eu classifique essa substância que tem dois elementos em uma substância pura e composta. E essa que tem somente um elemento em uma substância pura e simples. Então, se eu observo somente um tipo de molécula, eu tenho somente um componente e isso é uma substância pura. Aqui eu observo somente um tipo de molécula, eu tenho só um componente e é uma substância pura. Só que aqui, esse minha único tipo de molécula, essa única molécula que eu tenho, ela tem dois elementos. Se ela tem um único tipo de molécula com dois elementos, é uma substância pura e composta. Ah, professor, e se tiver 3 elementos? Pura e composta. E se tiver 4 elementos? Pura e composta. Ela vai ser uma substância pura e simples quando ela tiver somente um componente, ou seja, somente um tipo de molécula, e esse único tipo de molécula for formado por um único elemento. Tudo bem? Agora vamos dar uma olhada nesse outro casinho que eu coloquei para vocês. Eu tenho então agora aquela mesma mistura que eu coloquei no nosso primeiro slide, ou seja, água com glicose, e a gente já discutiu que essa mistura é formada por 2 componentes. Tudo bem? Agora, lembra que eu falei de fases? A glicose está completamente dissolvida na água. Então eu olho aqui e vejo uma coisa só. Se eu vejo uma coisa só, eu tenho uma única fase. Então perceba, eu tenho 2 componentes que faz com que isso seja uma mistura. Mas nesses 2 componentes, eu tenho uma única fase. Se eu tenho uma mistura que tem uma única fase, eu digo que essa mistura é homogênea. Então, se eu tenho mais de um componente, mas esses componentes estão dispostos de uma forma que eu vejo uma coisa só, eu chamo essa mistura de homogênea. Agora, olha esse outro caso. Eu tenho 2 componentes, eu tenho um óleo e eu tenho água. Então, 2 componentes faz com que isso seja uma mistura. Tudo bem? Só que quando eu olho, eu vejo 2 coisas. Eu vejo 2 fases. Se eu tenho 2 componentes e 2 fases, eu tenho uma mistura heterogênea. Tudo bem? Então, 2 componentes, uma única fase, mistura homogênea. 2 componentes e mais de uma fase, mistura heterogênea. Eu fiz um fluxograma para a gente entender melhor essa classificação das coisas. Dá uma olhadinha. Então, olha só. Primeira coisa que eu pergunto. O sistema tem apenas um componente?
Se sim, é uma substância pura. Se essa substância for pura, eu pergunto o quê? Essa substância pura é formada por apenas um elemento? Se sim, ela é uma substância pura e simples. Se não, uma substância pura e composta. Então, de novo, o sistema tem apenas um componente? Se sim, substância pura. Essa substância pura é formada por apenas um elemento? Se sim, ela é uma substância pura e simples. Se não, é uma substância pura e composta. Agora, se o sistema não for composto por apenas um componente, é uma mistura. E aí eu pergunto, essa mistura tem apenas uma fase? Se ela tiver apenas uma fase, ela é uma mistura homogênea. Se ela não tiver apenas uma fase, ela é uma mistura heterogênea. Tudo bem? Então, a gente cria essa forma de classificar as soluções, ou a gente classificar as misturas, ou a gente classificar os sistemas químicos de uma maneira que quando eu olhar para vocês no futuro então e falar, a gente tem aqui uma mistura homogênea, você sabe que ali dentro tem mais de um componente e que eu vejo apenas uma única fase. Tudo bem? Isso é um exemplo. A gente pode então conversar agora nas próximas aulas de uma maneira mais objetiva e de uma maneira que você entenda os conceitos por trás daquilo que eu estou dizendo. Tudo bem? Não esquece de se inscrever no canal, curtir a nossa página no Facebook e entrar no nosso site www.kinapse.com.br. A gente se vê na próxima aula. Um abraço e até lá!